Olá, queridos, sejam todos bem-vindos à sétima aula do nosso curso de avivamento pessoal por meio das disciplinas espirituais. Hoje estamos passando a metade do curso, né? Da metade da nossa jornada. Glória a Deus por cada um. Temos orado para que o Senhor continue a tocar seus corações e que cada um consiga exercitar mais essas disciplinas, né, que estamos trabalhando aqui no curso. E hoje nós vamos voltar a falar de adoração, só que vamos dar ênfases diferentes. Nós vamos falar especialmente sobre a adoração verdadeira e a adoração falsa. Vamos ver alguns aspectos do que significa a adoração indevida e alguns tipos, né, de adoração indevida. E também nós vamos dar uma ênfase especial à adoração verdadeira. Quem é o motivo da nossa adoração? Então, a aula de hoje vai ser um debate muito interessante e estamos trazendo também novos materiais para que cada um continue, né, sendo fortalecido, sendo incendiado, né, nesse avivamento para que o fogo continue a queimar em cada coração. Boa noite, pastor Ednelson. Boa noite. Espero que dê tudo certo para você estar conosco Pois é, aqui na aula de hoje. aqui está chovendo imensamente. Eita, esse período sei como é que é. Aqui também está assim, São Luís, praticamente todo dia, muita chuva. Aqui no norte, né? Sim, É sim. isso aí. Ok, Deus abençoe, pastor. Então, vamos lá. Amém. Vamos começar o nosso estudo da nossa aula 7. Então, eu vou usar hoje um pouco o material do pastor Carlos Queiroz, quando ele fala sobre espiritualidade. Então, ele tem esse conceito, né, de espiritualidade. Ele diz assim que a espiritualidade faz parte de todas as peregrinações da existência. A busca da espiritualidade é uma condição peculiar da natureza humana. Então, nós sabemos, né, que Deus nos fez, né, como seres espirituais. Ele nos fez para buscarmos uma adoração a Ele mesmo como ser superior. Então, é natural, né, o ser humano buscar adorar algo que esteja além dele. Então, todo ser humano, de alguma forma, na sua peregrinação, ele busca um ser superior pelo qual ele possa se apoiar, né? Pelo qual ele possa buscar uma dependência, uma... Opa, tem alguém aqui com... Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, gente. Alguém está com o som ligado? Ok, acho que agora está tudo bem. Então, todo ser humano, ele tem... É Daniel. Daniel, tive que mutar, tá? Tu estás com dois ligados. Tá, ok. Então, essa é a busca de todo ser humano, né? Pela busca pela divindade, né? Só que nessa busca, né, nós temos aqueles que buscam a divindade correta, o único Deus verdadeiro, e tem muitos que estão buscando outras formas de adoração, né? Outras divindades falsas, né? E aí, o que é adoração? Eu quero trazer um conceito bem bíblico, né, para essa aula, para a gente começar a falar sobre essa busca, né, pela divindade, né? Eu quero trazer o Salmo do Rei Davi, para mim é o salmo que eu mais gosto, o Salmo 34. No versículo 3, né, o Rei Davi, ele considera assim a adoração: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Então, esse versículo, ele explica bem, né, essa adoração, que significa engrandecer, exaltar a Deus, ele que é um Deus grande,
um Deus poderoso, Deus verdadeiro, Deus sábio, Deus eterno, significa engrandecer, ter uma visão correta de quem é Deus. Deus é grande, ele não muda, ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de todo poder, Deus de glória, Deus que faz todas as coisas de acordo com o seu entendimento, né? Então, ele é um Deus infinitamente poderoso e grande, digno de toda exaltação. A questão não é que Deus não muda, mas a nossa percepção de Deus pode estar menor ou maior. Então, nós precisamos, na verdade, enxergar a grandeza de Deus no nosso dia a dia. O problema é que, muitas vezes, nós não temos essa percepção desse Deus onipresente, desse Deus que conhece todas as coisas, desse Deus que sabe o nosso passado, presente e futuro, né? Nós não temos essa percepção da grandeza de Deus e, por isso, nós acabamos que desviando, né, a adoração, né, ou desenvolvendo uma espiritualidade sem buscar a direção de Deus ou fazer a sua vontade. Então, nós precisamos, na verdade, subir, né, até a cabine celestial e ter a visão, né, de quem é Deus e de como ele governa todas as coisas. Porque ele é grande e nós precisamos ter a visão correta da grandeza de Deus, né? Só que muitas vezes nós não temos essa grandeza. E nós precisamos ter essa visão correta de Deus, porque, afinal de contas, nós precisamos de um Deus grande, porque todos nós temos grandes problemas, todos nós temos grandes ansiedades, grandes dúvidas, e só um Deus grande, né, que pode corresponder a todas as nossas necessidades. Nós ansiamos por um Deus que atenda, né, nossas necessidades, um Deus que esteja atento, né, ao nosso dia a dia, um Deus que ouça nossas orações. Nós precisamos, né, desse Deus que satisfaz o nosso coração, né? Então, esse conceito do Salmo 34, ele é fantástico, porque, de fato, essa é a verdadeira adoração. Engrandecer ao Senhor e exaltar o seu nome, porque Ele é o Deus grandioso. Nós é que perdemos de vista a percepção da grandeza de Deus. Então, continuando sobre esse estudo de Carlos Queiroz, sobre espiritualidade, tocando na questão da adoração, ele vai dizer o seguinte, que a adoração é o ato em que os seres humanos, pela fé, né, colocam inteligência, emoção e todas as energias em torno da submissão e da gratidão a Deus. Então, como também Jesus falou, né, que Deus, né, o Pai, deve ser adorado, né, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Então, é preciso, pela fé, buscar ao Senhor, porque pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus, e nós precisamos crer no Deus que existe, no Deus que tudo pode, e a gente precisa colocar tudo diante dele, toda a nossa inteligência, emoção, energia, em torno da submissão e gratidão a esse Deus. E enquanto adoramos, buscamos o resgate da imagem e semelhança de Deus que fomos perdendo ao longo do tempo. Então, à medida que nós adoramos ao Senhor, né, a imagem dele vai sendo refletida em nós. E nós vamos sendo transformados de fé em fé e de glória em glória. E nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, mas por conta do pecado, essa imagem e semelhança de Deus foi se perdendo, né? Nós fomos nos tornando bem distantes de quem Deus é, do que Ele espera de nós, né? Pelo qual o propósito que Ele nos criou. Então, à medida que nós nos voltamos para o Senhor, nós vamos sendo resgatados na imagem e semelhança que Deus planejou para nós desde o princípio. Então, no encontro pessoal entre o Criador e os seres humanos,
Quem adora, resgata em si mesmo um processo para a maximização de sua humanidade. Então, acho muito interessante quando ele diz que resgata, né, no ser humano esse processo de maximização de quem ele deve ser. Então, é interessante ele dizer isso, né? Porque quanto mais próximos de Deus, mais um verdadeiro ser humano a gente se torna. Mas quanto mais longe de Deus nós estivermos, mais nos parecemos com um bicho, né? Mas não com um ser humano pelo qual o Senhor planejou que fôssemos, né? Mas quanto mais próximos de Deus, mais nos tornamos verdadeiros seres humanos, cheios de justiça, cheios de verdade, de amor, de graça, inteligência, né? E tudo aquilo que Deus planejou que fôssemos, né? Mas o pecado roubou de nós. Aí ele continua dizendo assim, olha, sempre que se fala de espiritualidade, pressupõe-se uma experiência humana exclusiva no campo religioso, apenas como uma experiência religiosa e subjetiva da fé, algo que é alienada, né, das demais experiências da vida. Por outro lado, no cristianismo, quando se fala sobre missão, muitas vezes a ênfase recai no ativismo, como apenas o serviço prestado ao próximo, quer pela proclamação do evangelho, quer por obras de misericórdia e justiça. Então, Carlos Queiroz vai fazer a divisão entre espiritualidade e missão. Então, nós temos o costume, muitas vezes, de separar muito bem essas duas coisas. Espiritualidade tem a ver com coisas que eu faço com Deus, né? Na igreja, vamos dizer assim, né? Adorar a Deus, orar, louvar, meditar na Bíblia. Então, algo entre eu e Deus. E missão, né, muitas vezes, tem a ver apenas com as tarefas religiosas que a gente faz, né? Ou aquele ativismo, aqueles atos, né, de servir, né? Então, ele faz essa separação que, sempre que se fala sobre o tema, costuma se separar. Espiritualidade tem a ver com eu e Deus, e missão tem a ver com eu, o que eu faço com o próximo, né? Então, ele diz assim, olha, eu considero que espiritualidade e missão, na verdade, são eixos paralelos do mandamento principal da palavra de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele vai explicar, né, que, assim, amar a Deus é uma espiritualidade que nos leva a amar as pessoas. Do mesmo modo que amar o próximo é uma missão que gera comunhão com Deus. Duas manifestações espirituais que se evidenciam de forma interativa e interdependente. Uma coisa precisa da outra. Então, a minha vida com Deus vai levar a eu ser uma melhor pessoa em servir o próximo. E, por outro lado, quando eu sirvo bem as pessoas, quando eu amo o próximo, na verdade, isso é um reflexo da minha comunhão com Deus. Isso me leva a uma melhor comunhão com Deus. As duas coisas andam juntas. Infelizmente, em muitos lugares, né, espiritualidade e missão foi colocado totalmente de lado. Então, muitas pessoas acharam assim, se eu estou bem com Deus, pronto, é isso que importa, né? E ninguém tem a ver com isso. O que eu faço, deixo de fazer, né? Não importa. O importante é que eu faça a minha oração aqui a Deus e está tudo bem, né? Então, não deve ser assim. E tem gente que, por outro lado, tem o outro extremo, né? Que, contanto que eu faça o bem, eu faço o bem, eu faço o bem para o próximo, eu estou super garantido com Deus e não preciso mais nada diante de Deus. Ele, pelas minhas obras, está tudo certo, né? Então, essa é uma falha. Na verdade, as duas coisas andam juntas, né? Uma espiritualidade sadia é aquela em que eu busco a Deus, eu obedeço a Deus, eu amo o Senhor, e isso me leva a ser uma melhor pessoa na convivência com outros seres humanos. Por outro lado, a verdadeira missão é aquela em que eu amo o próximo, eu sirvo as pessoas ao meu redor, e eu faço isso para agradar a Deus, para manter a minha comunhão com Deus. As duas coisas devem andar juntas, né? Uma completando a outra. E aí ele termina, né, falando sobre isso, dizendo o seguinte: se adorar ao Senhor for entendido como um evento
em que os adoradores têm uma experiência de encontro com Deus, a espiritualidade visível desse encontro com Deus será perceptível à proporção que os adoradores praticarem uma missão de serviço aos seres humanos e ao mundo. De modo que espiritualidade pode ser entendida como uma experiência humana no campo da fé, enquanto que missão é a resposta ética desta mesma fé. Então, nós vemos isso acontecendo com vários personagens da Bíblia, né? Com Abraão, por exemplo, né? Quando ele teve um encontro com Deus, né? Aquela espiritualidade, né? Do encontro com Deus, né? Deus falou com ele, chamando ele, né? Para ser perfeito, para andar na presença dele, para ser amigo dele, mas ao mesmo tempo Deus disse a ele: através de você eu quero abençoar as outras famílias da terra, entende? Então, a verdadeira espiritualidade que eu tenho com Deus é aquela que me leva a ter uma missão aqui na terra, a ter um trabalho para Deus aqui no mundo, de amar o próximo, de fazer discípulos, de fazer a diferença na sociedade, né? Então, a espiritualidade é aquela experiência que eu tenho no campo da fé, mas que me leva a uma missão como resposta ética dessa fé que eu tenho em Deus, né? Então, as duas coisas caminham juntas, né? Para mostrar alguém que de fato é avivado. Porque eu já vi muito por aí, e imagino que vocês também já viram muito, né? Aquelas pessoas eh, que estão buscando a Deus individualmente, dizem que não precisam da igreja, não precisam de ninguém, então é só ela e Deus, ela e Deus, ela e Deus, e Deus fala com ela, e ela toca no anjo, né? E ela acaba se achando superior aos demais, mas ela não serve ninguém, ela ela é orgulhosa, né? Ela não se deixa exortar mais por ninguém, ela não precisa de ninguém, né? Então, que Deus é esse, né? Que deixa o ser humano esquisito, né? Faz com que o ser humano fique orgulhoso, fique independente dos outros. Isso não tem nada a ver com a verdadeira espiritualidade, o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento gera em nós um maior compromisso com Deus e um maior compromisso com a obra de Deus, né? Então, se eu amo ao Senhor, eu amo a obra do Senhor. Se eu amo ao Senhor, eu amo a igreja de Cristo e eu me coloco para servir a igreja de Cristo. E se eu amo a obra de Cristo, se eu amo a igreja, eu tenho que tomar cuidado para não viver só no ativismo, achando que é a partir daí que eu vou receber, digamos assim, o aplauso de Deus, ou eu vou ser aceito pelas pessoas ou ser aceito por Deus, né? Na verdade, o meu trabalho para outros seres humanos é em consequência da minha espiritualidade com Deus, daquilo que Deus fez por mim, né? E aí eu me torno constrangido, né, a fazer a vontade de Deus, servindo o próximo, amando o próximo. Ok? Então, com essa introdução, né, falando sobre o que é essa verdadeira adoração, Carlos Queiroz ele vai agora tratar de adoração indevida. O que seria a adoração indevida? E ele vai dar dois exemplos diferentes, né, de adoração que a gente pode observar, digamos assim, em alguns centros religiosos, em algumas religiões, né, a gente percebe essas duas características da adoração falsa que Carlos Queiroz vai tratar. A primeira delas que ele traz aqui é a idolatria, né? A idolatria, que significa a adoração indevida e é uma adoração, digamos assim, muito antiga, né? E nessa adoração indevida, o que ocorre? As pessoas decidem adorar digamos assim, um objeto, né? Ou a imagem de uma pessoa, né? Que ela venera. Então, na verdade, a adoração é colocada diante de um objeto, né? Ou pode ser um animal, pode ser uma pessoa que já morreu, né? Então ela faz imagem de escultura, né? Dessa pessoa, pode ser um quadro,
pode ser uma imagem, mas ele adora, né, um objeto. Por isso que Carlos Queiroz vai dizer que o ser divino que ele está adorando é inanimado, ou seja, não tem vida própria, é um objeto, é um quadro, é um objeto, é uma imagem que ele resolveu adorar, né? Ou então é uma pessoa que já morreu, né? Então é um símbolo de uma pessoa que morreu. E, e aí é a idolatria, né? O Salmo 115, né, destaca muito bem, né, o salmista sobre essa adoração indevida, em que os ídolos que são adorados são uma replicação da nossa imagem caída e refletem a semelhança de nossos pecados. Então, a divindade que é adorada é uma pessoa como nós, né? É uma pessoa ou é um animal, né? Ou é um objeto, pode ser também um astro, né? O sol, a lua, pode ser várias coisas assim, né? Então, são coisas que o ser humano se apega, né, e que ele pode ver, que ele pode tocar, né, o que ele pode ver, que ele pode venerar, né, como algo, como uma imagem, né, um ídolo que ele se coloca para adorar. E é interessante observar que em diversas religiões, né, se constrói vários tipos de ídolos, né, tem de todo tipo que você puder imaginar, né, o que agradar a todos, a ideia é agradar a todos, né, com os diversos tipos, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui a ideia dos santos católicos, né? Ou então, por exemplo, também da Umbanda, né? Que tem seus orixás, e aí tem para todo tipo, né? Tem para todo tipo de interesse, de pedido que você quer fazer, né? Tem o de casamento, tem o da prosperidade, né? Tem, sei lá, são tantos, né? Para cada necessidade sua, desatadora de nós, né? Tem de todo tipo, se puder imaginar, né? A pessoa coloca ali os seus desejos, na verdade, né? Então ela criou, né? Os objetos, né? Ou os seres, né? Que vão realizar os seus desejos. E aí no Salmo 115, né? Vou ler só um trechinho, versículo 2, por exemplo, de 2 a 8, o salmista vai dizer assim: Por que perguntam as nações onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Ou seja, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, ele tem uma vontade própria. Ele faz o que ele quer. A gente não manda nele, a gente não manipula ele, né? A gente se submete, a gente é servo, ele é Senhor. Mas aí ele vai falar dos ídolos, né? Dos idólatras. Versículo 4. Né? Já os outros, né? Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. E aí, o salmista, no versículo 8, ele traz um julgamento para os idólatras. Ele diz assim, ó, tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Então, todos aqueles que põem a confiança, né, no ídolo, né, que não é Deus, qualquer outro, né, objeto, ser, né, vivo ou morto, animal, que seja, né, que o ser humano colocar sua confiança, né, orar, pedir, né, a esse ser falso, né, que não tem todo o poder, que não é o Criador, que não é o ser divino. Então, isso é uma falsa adoração e isso é colocar Deus, né, fora do devido lugar, né? Inclusive nos 10 mandamentos, né, já começa falando, né, que não terás outros deuses, né? Não façam imagem de esculturas, né? Então, o Senhor começa dizendo que ele é um Deus ciumento, em outras palavras. Ele quer adoração só a ele, ele não quer que o ser humano coloque a sua fezinha, vamos dizer assim, em algo que é mentira, em algo que é contrário àquilo que é a verdade, porque só há um Deus todo-poderoso, né? Então, é o engano, é a cegueira. E aí, o salmista vai dizer que aqueles que são idólatras, né, que adoram a ídolos,
né, que eles devem, né, se tornar como aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem. Então, o ídolo, ele é o quê? Ele é cego, ele é surdo, ele não fala e a mão dele não faz nada. Da mesma forma se torna o devoto assim, o devoto idólatra. Ele também se torna cego espiritualmente, surdo espiritualmente, né? E não consegue, né, falar o que agrada a Deus e ele também não consegue ter frutos, né, da sua devoção, né? Ou então é um fruto falso, né? Então, ele se torna como a imagem que ele adora, né? Ele se torna oco, vazio por dentro, ele se torna um grande religioso interesseiro. É isso que o idólatra se torna. Ele não sabe ser uma pessoa moldada por Deus, transformada por Deus, usada por Deus. Ele é uma pessoa que está uma pessoa que está perdida, né? Outra característica a respeito de quem pratica a idolatria, ele vai dizer assim que o ídolo ele não é gestor de projetos, não administra situações, não tem inteligência nem vontade, não é verdade? Né? O ídolo não pode fazer nada por ninguém, ele não gere nada. Os pedidos que são colocados a ele, ele não pode fazer nada. Ele não administra nada, ele não tem nem decisão, ele não tem inteligência nem vontade, aquele ídolo que é adorado, né? Então, o devoto está totalmente enganado. Na verdade, nessa relação do devoto e do ídolo, quem realmente estabelece as regras na relação é o devoto, né? Porque o ídolo que ele está adorando não tem vida. Então, é ele que define tudo, né? O que tem que ser feito, quem é que ele vai adorar, é ele que decide todas as coisas. Então, o ídolo não tem vontade, somente os clientes, que são os devotos, e os sacerdotes, que têm, né, alguma ação nessa relação. Então, existe os devotos, existe o ídolo e existe também o sacerdote, né, que é aquele que faz uma mediação também, né, entre o devoto e o ídolo. Então, quem gere a relação é o devoto, é o sacerdote, mas o ídolo não pode fazer nada, né? Agora, o Carlos Queiroz, ele vai falar a respeito da egolatria. Ele vai mostrar um outro tipo de adoração indevida, também caracterizando um ambiente religioso, tá? Então, nós podemos perceber alguns centros religiosos com essa característica também da egolatria, de acordo com a definição de Carlos Queiroz, como nós veremos. Então, olha só, interessante a análise dele. A egolatria é um caso especial de idolatria, né? Vamos ver aqui as diferenças, né? Então, veja bem, existe o ególatra, né? É aquele que, digamos assim, está no centro desse tipo de religiosidade, é caracterizado como egolatria. Então, o ególatra é aquela pessoa, né, que acredita que possui poder, né, um poder especial, um poder para mover todas as coisas através do prestígio, recompensas materiais ou simbólicas, com a expectativa de que os outros venerem a sua personalidade. Então, existem pessoas, né, que fazem por onde essa espiritualidade egolátrica aconteça, né? Aqueles que têm os poderes especiais, que são os ególatras, né? E existe o devoto, que adora esse ser, essa pessoa, que no caso é uma pessoa real, tá? É uma pessoa de carne e osso, que se coloca numa posição superior, uma posição quase divina, né? De acordo com essa descrição, né, de Carlos Queiroz, que a gente pode encontrar em alguns lugares, em alguns centros religiosos, né? Então, nesse tipo de adoração indevida, nesses centros religiosos, se promove as superestrelas, né? Esses semideuses, né? Essas pessoas que têm
um poder especial, né? E aí ocorre um fanatismo dos devotos, que são, eles chamam aqui de clientes, né? Eles são fanáticos, né? Eles adoram esses líderes que são carismáticos e narcisistas, né? Ele vai descrever mais esse tipo, né, de religião, né, vamos dizer assim. Então ele diz assim, que os ególatras, essas pessoas que se colocam num pedestal, né, elas querem assumir o lugar de Deus. Elas querem receber as honras que são devidas somente ao Senhor, né? Que mais? Ele continua dizendo, olha, os ególatras, né, você pode perceber, né, que esses líderes religiosos, eles procuram viver com luxo e ostentação, com as oferendas dos clientes fanáticos ou ingênuos. Então, praticamente todos eles são riquíssimos, né? Andam no luxo, na beca, têm grandes patrimônios, e os clientes se tornam, né, os devotos se tornam, eh, digamos assim, aqueles que bancam todo esse luxo e riqueza dessas pessoas, né, que estão à frente, né, dessas religiões, que se tornam, né, quase que semideuses, né? E aí ele continua dizendo assim, olha, que os ególatras, né, esses líderes religiosos, eles alimentam nos devotos uma atitude de prostração e obediência cega. Então a pessoa na cegueira dá tudo para ele, né? E ele tem que ter tudo, ele tem que ser, ele é muito próspero, mas os devotos, coitados, né, sofrem e entregam tudo, né? Então existe aí uma espécie assim de uma relação meio que, como é que eu posso dizer assim, meio doentia, né? Existe o devoto, ele se vê assim, refém, né, desse ególatra, né, desse líder religioso, como se é ele que pudesse fazer tudo por ele, né? Então o devoto coloca toda a sua esperança nesse líder religioso, né? Se ele colocar as mãos sobre mim, se ele decretar algo sobre mim, aí isso vai acontecer, vamos dizer assim. E a esperança está no líder e não em Deus, né? No que o líder faz, né? Pela pessoa, e não se coloca a confiança em Deus, né? Continuando, olha, o ególatra acredita que pode tudo. Pode se apossar de qualquer bem, basta determinar, decretar, pode destruir ideias, pessoas, seja pela opressão, perseguição, inquisição. Ele é o cara, né? Pode ser homens ou mulheres, né? Que estão nessa posição. Então, na egolatria, né, esse ego Deus, né, que é esse líder religioso, todo-poderoso, tem boca e fala, tem nariz e cheira, tem pés e anda, tem inteligência ardilosa, cuidado, né? Em geral, possui carisma e cativa as massas, né? Vejam bem, né? Continuando. O ego Deus, né, que é esse líder religioso que está no pedestal, né? Ele consegue passar a ideia de que ele é o único possuidor de uma missão especial. Já viram esses casos assim? Só eles que têm uma missão especial. Deus só fala com eles. Então, veja como eles se colocam, né? Colocam acima de todo mundo, como se eles é que tivessem todos os poderes, né, celestiais. Então, eles possuem poderes místicos, uma santidade excludente, ou seja, ninguém chega aos pés da santidade dele. Na verdade, ele não peca, né? Então, ele passa essa ideia falsa, né, de que ele é um anjo, né? Vamos dizer assim, é quase um anjo. Ele não peca, né? Ninguém chega onde ele está, né? No quesito santidade. E é sempre alguém que se considera carregado de energias misteriosas, né? Tipo assim, eu que falo com o anjo, eu que falo com Deus, eu que sou o próprio Deus, eu sou o Todo-Poderoso, né? Então, outra característica, né, que ele vai fazer uma comparação agora, né, com a idolatria. Veja bem, na idolatria, existe o sacerdote, como a gente viu, né? Que ele também pode dizer, ele também caracteriza como agente mágico, né? Existe o sacerdote, né? Ou é uma espécie de agente mágico, né? Então existe essa figura que faz a mediação das relações dos devotos com o ídolo,
Só que no caso da idolatria, o ídolo é um ser inanimado, né? Que é um objeto, né? Olha só que interessante, na egolatria, que é esse tipo aqui que eu estou falando agora, né? Desse tipo de espiritualidade falsa, o sacerdote ou agente mágico se confundem com a própria divindade. Ou seja, o agente mágico ou sacerdote e a divindade são dois em um. Por quê? Porque esse líder carismático, esse líder religioso, ele é, né, ele mesmo é o sacerdote, o único sacerdote, e ele mesmo é o Todo-Poderoso, entende? Ele é o ser divino. Então as pessoas vão lá, né, para se prostrar diante dele, para conseguir algo que ele possa conseguir, porque ele consegue algo especial, né? E aí as pessoas seguem esse líder, né, de maneira cega, né, inquestionável, né? E todos os outros devotos são uma classe inferior. Deus não fala com elas. Deus fala mesmo com esses líderes religiosos que, na verdade, se colocam numa posição até divina, né? E também é muito comum, né, nesse tipo de religião, né, uma necessidade de promoção pessoal desse líder, né, uma vanglória e uma arrogância muito comum, né, nesse tipo de falsa adoração. Também ele vai dizer o seguinte, que os ególatras, esses líderes, né, que buscam adoração para si, né, eles necessitam de títulos que lhe tirem da normalidade, né? Então tem títulos superiores, né? Tem que chamar eles pelo título, né? Eles são o título, na verdade, não são nem mais o nome, é o título, né? Que dá para eles uma mania de grandeza, né? Em se tratando de vocação pessoal, os dons e ministérios não representam habilidades para servir as pessoas, mas títulos e posições especiais que projetam os indivíduos a poderes atribuídos somente às divindades. Então, os dons, para eles, não é um meio para servir as outras pessoas. Os dons, na verdade, se misturam, né, com as posições, o título superior que eles têm. Eles são muito superiores, né, se colocam numa posição de muito superiores, né, diante das suas ovelhas, né, os seus devotos. Então, eles colocam roupas especiais, né, para se colocar acima. Tem várias formas, né, que eles têm, né, aquele anel de ouro, né, sei lá. É comum também a gente ver aquelas placas, né, aqueles outdoors, né, com a foto do grande líder religioso. Então, na fachada do templo, né, não tem o nome de Jesus, tem o nome deles, né? Já viram, né? A foto deles, né? Ministério do fulano de tal, né? Então é focado no líder, tudo é o líder, exaltando, salve, salve, o líder, né? Esse ser quase divino, né? Os ególatras, né? Esses líderes religiosos, são portadores da soberania dos seus feudos religiosos, né? Eles são inquestionáveis, eles são os reis soberanos, né? Ali, naquele centro religioso, e eles compõem uma rede de submissão, né, em que todo mundo está debaixo do controle deles. Então, eles controlam todo mundo. Eles controlam. E eles também têm uma capacidade de manipulação incrível, né? Então, veja bem, se numa comunidade, né, se num local, um centro religioso, as pessoas dão mais ênfase à experiência espiritual que isola, discrimina os de fora e coloca os espirituais em pedestais superiores, difíceis de serem alcançados por outros seres humanos, é bem provável que elas estejam mais próximas de uma espiritualidade egolátrica do que diante do modelo proposto por Jesus de Nazaré. Então, cuidado, né? Se em algum lugar você está percebendo aquela coisa assim, nós temos a unção especial, você não tem, né? Só nós é que temos, só nós é que conseguimos realizar todos os milagres possíveis e imagináveis.
né? É aqui, né, que tem tudo que você precisa, né? Se você fizer tudo que a gente mandar, se você der o dízimo, se você der mais do que isso, as ofertas gordas, você vai ser mais abençoado ainda, né? E aí esses líderes são os ricões, né? Vivem num luxo, né, e ostentação. Tome cuidado, né? Eles são os únicos donos da verdade, inquestionáveis, não pecam, não falham, né? Cuidado com esse tipo de lugar, né? Porque tem muito a ver com uma religião egolátrica, né? Que adora de maneira indevida líderes religiosos. Então, a espiritualidade ensinada por Jesus é diferente. Aquilo que Jesus ensinou, a espiritualidade que Jesus ensinou, nos faz seres humanos mais plenos de amor e humildade, e, consequentemente, cada vez mais próximos das pessoas, especialmente as empobrecidas e marginalizadas, né? Porque foi o que Jesus fez, né? Jesus pregou o evangelho a todos, mas ele focou em evangelizar os pobres, porque eles estavam abertos para o reino de Deus, né? Porque eles estavam abertos para receber o evangelho, né? Então, resumindo, então, terminando esse estudo do Carlos Queiroz, ele vai resumir assim que aqui no Brasil, né, existe algumas práticas, né, dessa espiritualidade religiosa falsa, vamos dizer assim, que tem algumas características, né? Então ele vai dizer o seguinte, olha, por exemplo, uma espiritualidade fertilizada pela magia e pelo fetichismo, né? Colocando objetos sagrados no centro, né? E aí toda hora tem um objeto sagrado que você tem que possuir, porque se você tiver esse objeto sagrado, esse objeto vai te dar um poder especial para você conseguir isso, isso, aquilo, outro, né? E aí é tudo cheio de magia e de atos místicos, né? Se você fizer o ato místico tal, isso e isso vai acontecer, né? Outra característica é a espiritualidade como fenômeno de mercado. Então, esses centros, né, têm que ser iguaizinhos uns aos outros, porque é como se fosse uma franquia, né? E aí eu tenho que conquistar o mercado. Então, eu tenho que conseguir mais recurso financeiro. Quanto mais recurso financeiro, né, você conseguir naquele centro religioso, melhor, né, maior será, né, e assim mais promoção vai existir naquele lugar, digamos assim, e aí se abre um local, um centro religioso do lado do outro para competir com os outros. Então existe uma competitividade para conseguir mais clientela. Então, parece um fenômeno de mercado. Na verdade, parece muito mais uma franquia religiosa que tem que dar certo, que tem que seguir igualzinho o que diz lá a cadeia de comando superior, né? Aquela sede internacional de preferência, né? Tudo é muito grande, tudo é muito mundial, internacional, vamos dizer assim, né? Porque existe uma corrida, né, por conseguir, né, mais cliente, de preferência tirando de outros centros religiosos, né, para poder conseguir mais e mais glórias, né? E tudo é muito baseado em venda, muita venda de mercadorias para conseguir mais recursos, mais recursos. Então, essa a ideia, né, que Carlos Queiroz vai mostrar, que a gente percebe muito bem, né, por aí afora. E uma terceira característica é uma espiritualidade que supervaloriza o estético em detrimento do ético, né? Ou seja, ninguém se importa, né? Se esse líder religioso, né, tem muito dinheiro, ninguém se importa se ele já fez alguma coisa errada, né? Na verdade, o importante é que ele gere o resultado que a gente espera, né? E aí ninguém se importa muito com essas questões aí. Importa que esteja bem na fita, né? Se está todo engomadinho, fala bonito, né? É o estético, né? Se tem jogo de luzes, né? Holofotes,
né? Então, não importa muito a questão das decisões éticas, o caráter, isso ninguém está nem aí. O que importa é que o show tem que continuar, né? E uma quarta característica é uma espiritualidade gnóstica e sensitiva, ou seja, nós temos o conhecimento superior e é um conhecimento meio misterioso, né? E nós temos esse conhecimento e essa sensibilidade superior, né? E se coloca num pedestal inalcançável, né? Então, de fato, é isso que nós vemos muito por aí também nesses centros religiosos com característica, né, egolátrica, né? Então, eu vou dar essa primeira pausa, né, para a gente conversar. E aí eu trouxe três perguntinhas, né, para a gente conversar. Eu queria ouvir um pouco vocês. Primeira pergunta, né, tem a ver com a idolatria, né, com um centro idolátrico, né, que tem a adoração indevida a ídolos. Né? Quais os danos que a idolatria traz à vida do devoto? Você já sofreu desses males, né, que a idolatria traz? Uma segunda pergunta, né, agora pensando nesse outro exemplo que ele dá, que é a egolatria. Quais os danos que a egolatria traz à vida do devoto? Você já sofreu desses males? E uma terceira pergunta é uma ideia de ampliar um pouco o debate, né? Existem outras aplicações que podemos fazer em relação à adoração indevida, né? Então, Carlos Queiroz ele traz dois exemplos, né, clássicos, digamos assim, né, de centros religiosos, né, de idolatria e egolatria. Mas nós sabemos que a adoração indevida, né, a questão da idolatria, ela também pode se manifestar e quer dizer, a questão vamos pegar aqui a palavra adoração indevida, né? Ela pode se manifestar de outras formas, né? Quando a gente coloca outras coisas acima de Deus, né? Pode ser bens, pode ser pessoas, pode ser carreira, pode ser um monte de coisa, né? E isso também é uma adoração indevida. Nesse caso, a gente pode também destacar o ser humano, né? Colocando suas vontades em primeiro lugar, se colocando, né, como, digamos assim, eu faço a minha vontade, né? Eu não estou nem aí para a vontade de Deus, então eu sou o próprio objeto de adoração. Eu adoro meus sentimentos, minhas vontades, eu vivo para os meus interesses, meus prazeres, e aí eu sou o meu próprio objeto, né, de adoração, eu vivo para me agradar, para fazer as minhas vontades, que também é adoração indevida, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês. Pode ser também alguma coisa que chamou a sua atenção, né? Naquilo que nós falamos até aqui. E aí, gente, preciso de vocês, participação de vocês. Daniel, Eu. Então, Primeiro eu, olha, primeiro eu, primeiro eu. oba! Primeiro eu. Vai. Eu quero lhe ouvir, é bênção de Deus. Pode ser eu? vai lá, Zé Carlos. Sim. Eu tenho dificuldade com alguns membros que eram da igreja. Eles eram da igreja, estão desigrejados. Uhum. Eles estão. Então, o que acontece? Eles dizem assim: eu sirvo a Deus aqui na minha casa, eu faço minhas orações. Uhum. Aí vocês entenderam, né? Uhum. Aí eu tenho essa dificuldade com algumas pessoas. Tem um padrão financeiro bom, tem um bom padrão financeiro, Uhum. e aí você já sabe. E eu não desisto, a gente não pode desistir de ninguém, né? Eles já conviveram com a gente, mas de vez em quando eu vou até eles e converso com eles, falo dessa questão de você servir a Deus e adorar a Deus e a questão da missão. Você tem a missão com os irmãos. Uhum. Igreja, se você está fora da igreja, está fora do propósito de Deus. Uhum. Se eu estou só adorando, estou só lendo a minha Bíblia e orando aqui na minha casa, mas
muitos acham que está dentro do propósito de Deus ali, que é mais importante aquilo. Mas não. Uhum. O propósito de Deus é a igreja. Isso. Adorar Ele na igreja. Servir na igreja. Jesus Ser deixou a parte da igreja igreja, né? É isso aí, a minha participação. Ser discípulo, fazer discípulo, obedecer o que Jesus ensinou, né? Tá? Isso pode. Jesus ensinou a viver em comunidade, né? E Aí a ser igreja. eu mostrei para eles mais de 40 uns aos outros que tem na Bíblia, os textos bíblicos. Aham, Mandamento de reciprocidade, de compartilhamento mútuo, de sim. ajuda mútua, a mutualidade. Só no Novo Testamento tem esses mandamentos. E como é que a gente vive isso, esses mandamentos? Dentro de Sozinho, casa, né? só em casa? Uhum. Não, com a igreja. Principalmente nessa pandemia, né? Muita gente esfriou, né? E aí se acomodou e tem várias desculpas, né? Para manter o seu estilo de vida errado, né? E, claro, a gente faz o nosso papel, né? Mas se a pessoa não quer, né? A gente só pode orar, né? Amém. Se ela se fecha, né? É uma cegueira também, é uma espécie de cegueira isso, né? No final Isso. das contas, o que elas querem mesmo é ser donas do nariz delas, né? Porque você vê assim, todo mundo tem uma fezinha, né? Todo mundo tem, né? Todo mundo se diz assim meio íntimo de Deus, né? Deus é brasileiro, né? Ele é meu achegado, o cara lá de cima, né? Então todo mundo tem, né, uma certa fezinha, somente aqui no Brasil, né? Mas é sempre uma coisa focada em si mesmo, né? No seu interesse, na sua vontade, né? Você que manipula a divindade, né? Você cria, na verdade, a divindade que você quiser, né? Até com o nome de Jesus, mas é o meu Jesus que eu criei, né? A minha ficção, na minha ficção, né? Então, é complicado. Muita gente é enganada, criando seu falso Deus, né? E até seu falso Jesus, que talvez seja até o pior, né? Porque tem pessoas que dizem, não, eu sigo Jesus, mas é um Jesus falso que ela criou, né? Um Jesus que é só amor, um Jesus que aceita o pecado dela, um Jesus que entende ela perfeitamente, né? Nos seus pecados, no seu egoísmo, né? E aí eu faço algumas coisas boas, né? Então, Jesus vai entender e Jesus vai me aceitar no céu dele, né? E aí, né? Cada um criou seu próprio Deus, né? Seu próprio ídolo, né? Pois é, algumas pessoas que estão nessa situação se acham muito espiritual, se acha É, super espiritual. ah, com certeza. É Daniel, impressionante isso. cadê o pastor Daniel? Quem mais, gente? Quem vai? Ó, Daniel. pastor Alexandre, eu amei o tema. Às vezes, eu percebo que, geralmente, quando a gente vai falar sobre idolatria, muitos cristãos não se veem dentro disso, né? Uhum, Não se, não se encontram dentro desse tema. Até uhum, porque eles imaginam, na maioria das vezes, que o tema é para aqueles que estão adorando a ídolos. uhum, Ídolos que eles acreditam que são apenas aqueles, como a gente acabou de ler aí, né? Tem uhum, boca, não fala e tudo mais. Mas eu acho interessante, e no caso, por exemplo, começando com os 10 mandamentos ali, ah, algo que o Senhor falava, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E a gente sabe que esse amor é a prioridade que a gente entrega. Se uhum. você ama alguém, você querendo ou não, você tende a priorizar aquela pessoa, Isso. né? Em todas as coisas, né? Eu Uhum, acho que tudo que a gente vai fazer, né? Para onde a gente vai, a gente sempre pensa nas pessoas que a gente ama. uhum, Então, quando o Senhor Deus traz esse mandamento sobre amar ao Senhor sobre todas as coisas, né? A gente percebe aí que Deus já estava nos trazendo assim meio que uma injeção sobre as coisas que poderiam acontecer, uhum, né? Antes disso, antes dos mandamentos, eu queria destacar aqui a questão de Abraão, né? Quando uhum, em Gênesis ele fala, né, que quando Isaac nasce, Abraão ali tinha praticamente 100 anos de idade.
Agora, Uhum. eu acho interessante quando ele chega no capítulo 22 Uhum. de Gênesis, em que Deus pede Isaac, né, ele diz assim: tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vai para a Uhum. região de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Quando a gente Uhum. chega no 12, ele diz assim: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Ótimo A exemplo. gente Ótimo sabe, exemplo. né? E nós entendemos que Deus estava provando ali Abraão, certo? Uhum. Mas Deus Uhum. queria ver naquele coração se Abraão tinha Deus sobre tudo e sobre todos, Isso. né? Quando Deus diz assim, ele tem a mim acima de todas as coisas, né? Uhum. Acima de tudo, acima de todos. Ele diz, não, não toque nele. Era Uhum. apenas uma prova que foi no coração. Eu tenho certeza que Abraão, ora, se a gente que tem os nossos filhos ainda Uhum. na juventude, imagina um homem com 100 anos. Então a gente Uhum. imagina que ele tinha ali muito amor, muito apego, único Uhum. filho, talvez muito mimado, Uhum. todas as coisas talvez ao redor dele, e Deus queria ali lhe provar. Então, Sim. para que Abraão não estabelecesse em Isaac um altar, e sim, mas que Isso. ele estabelecesse no Senhor o seu altar. Isso. Era essa a minha Isso. participação. Oh, excelente, pastor. Muito bom. Muitas vezes pessoas, né, podem ser colocadas no lugar de Deus, né? A gente desejar tanto, né? Alguém desejar uma companheira, um companheiro, né? Casar, e aí depois que tem, né? Aquela pessoa se torna em primeiro lugar na sua vida e não Deus, né? Às vezes pode ser também um emprego, né? A pessoa orou tanto, estava sempre na igreja orando pelo emprego, aí consegue um emprego, pronto, esquece Deus, esquece a obra de Deus, né? Então, o nosso coração ele é extremamente corrupto, né? Enganoso, né? E a gente tem que estar sempre vigiando, né? Para que nada ocupe o lugar da nossa alegria principal, satisfação, né? E confiança, esperança, né? É Deus, tem que ser Deus, tem que ser o Senhor, o Deus verdadeiro, né? E entender que nessa relação Ele é Senhor e eu sou servo, né? Então, fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo, né? Que foi a palavra lá de Samuel, né? Quando Deus queria falar com ele, né? Então, a gente precisa ter sempre essa disposição, né? Não sou eu mais que me governo, não sou eu mais que me dirijo, né? E a gente tem tantos apegos, então a gente tem que tomar cuidado para que a gente não se encha de apegos, né? De entretenimentos, às vezes o próprio entretenimento pode ser um Deus para nós. Quando a gente faz disso, a nossa alegria. Eu lembro que na minha adolescência eu gostava tanto de jogar vôlei. Se eu não jogasse vôlei toda semana, eu ficava depressivo. Parecia que eu não tinha alegria de vida. Parecia que eu não era a mesma pessoa. Como assim? O vôlei não pode estar em primeiro lugar, o futebol não pode estar em primeiro lugar, né? Nada pode estar em primeiro lugar. Mas Deus, o amor a Deus, né? Um anseio por Deus, né? O desejo por Deus, ouvi-lo, conhecê-lo, obedecê-lo, tem que ser em primeiro lugar, né? Então é muito sutil isso também, né? Porque a gente pode até dizer assim, não, mas eu estou com Deus, mas eu busco a Deus. Mas a partir do momento que Deus não é o primeiro, e ele sabe muito bem, a gente consegue até observar, né, a vida de alguém e perceber algumas distorções. Mas Deus sabe muito mais do que todo mundo, o interior, quando ele deixou de ser o primeiro lugar. E aí, se ele deixou de ser primeiro para ser segundo, já está errado. Tem gente que diz assim, não, mas Deus é muito importante na minha vida, mas de repente está em segundo, terceiro, quarto ou quinto. Já não é como deve ser. Alguma outra coisa ficou em primeiro lugar. E Deus sabe muito bem quando isso ocorre, né? Quando alguma coisa, né, se torna nossa maior disposição, alegria, sei lá, né? Tudo isso que envolve essa coisa de colocar algo em primeiro lugar e não Deus, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? É, eu estava analisando aqui e observando, eu ainda acredito que a, a falta do discipulado logo
logo no início da fé, Uhum, ela traz um prejuízo muito grande, né? uhum, Na questão da compreensão do evangelho. Eu enfrento alguns problemas aqui na igreja, que pessoas assim aceitaram Jesus, não fizeram realmente, não passaram por um discipulado, não foram discipulados no começo da fé, e de repente essas pessoas se tornaram simplesmente religiosas, né? Religiosa, faz as devoções e vão para a igreja como se fosse assim algo assim, mas sem aquela vida verdadeiramente com Deus, né? Esses dias aí foi ontem, assim, eu estava conversando com o irmão, e ele está fazendo um curso teológico, mas ele diz assim: quem tem que me ensinar é o professor. Ele não pega a apostila, não pega o livro para ler, senão eu não tenho tempo. Quando eu chego, eu já chego cansado, não estou com a mente para me ler e tudo, e ele quer que o professor lê para ele quer fazer tudo. Aí e eu perguntei para ele assim: escuta, porque aqui na Guiana Francesa, até para varrer rua, você tem que fazer uma formação, né? Você tem que fazer uma formação para você poder varrer rua. E todo o trabalho que você for fazer, for prestar para uma empresa, primeiro tem que fazer uma formação. Eu perguntei para ele: escuta, mas quando você vai fazer a sua formação lá é, é, de operador de máquinas pesadas, né? Você vai fazer formação, aquela questão, tá? Então você não lê apostila, você não faz nada, simplesmente você vai lá e vai fazer o que lá nos dias dessa formação? Você não lê apostila, você não lê os... Ah, sim, mas tem que ler, tem que estudar. E aí? Quer dizer que para as coisas de Deus, a tua formação secular aparentemente tem mais valor do que a tua vida espiritual, do que o teu investimento na vida espiritual. Você tá, né? Quer dizer, as pessoas perdem o bom senso, perdem o senso de valores. Né? As pessoas se tornam muito mais religiosas e eu posso identificar que nós temos um grande trabalho para fazer, mesmo as pessoas que já estão anos na igreja, mas eu incentivo eles a voltar a sentar no banco do discipulado para poder ser discipulado, para entender verdadeiramente a essência do evangelho, porque senão fica muito complicado. Às vezes é mais fácil ajudar um grande pecador, né, a Sim, se voltar para Deus, do que ajudar um sim. religioso Um a ser um religioso. discípulo fiel, né? Sim. Com E, certeza. Com infelizmente, certeza. a gente muitas vezes vai lidar com essas situações, porque o religioso, ele já criou um monte de esquema, né, na vida Sim, dele, mas ele acha que está tudo bem com Deus, né? Porque, afinal de sim, contas, ele continua fazendo algumas coisinhas, mas sim, não é aquela verdadeira adoração, aquela verdadeira sim, entrega, sim, não é aquele mesmo sim. amor a Deus, né? Então, é bem complicado, né? E você disse muito bem, né? Tem que tentar ajudar essas pessoas a elas Sim, perceberem sim. que elas precisam voltar para o básico, né? Alguma Tem coisa muitas, falhou no meio do caminho, né? no meio do caminho, tem muitas pessoas, e a gente identifica isso, né? Tem muitas pessoas perdidas na luz, Uhum, né? Infelizmente. E o nosso verdade, trabalho, o trabalho pastoral hoje, ele, ele é dobrado, porque além de ganhar verdade. almas, né, cuidar das vidas que estão chegando, tem que cuidar né, Aham. tem que tentar resgatar aqueles que estão perdidos na Estão luz. se É perdendo. complicado. É que nem o filho mais velho, né? Da parábola do filho pródigo. Sim, 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 Então, sim, teve o mais novo que se perdeu, né? Que, digamos assim, foi o mundano, né? E tem uhum, o certinho que estava sempre ali, né? sim, Mas era só um religioso, que é a figura do fariseu que Jesus usou naquela sim, parábola, né? com Que certeza. ele não tinha o coração do pai, que ele não era íntimo do pai, ele era só um religioso, cheio de razão, né? Nessa relação, cheio de direitos, né? E ele se via mais como aquele que fazia as coisas certinhas, mas não
como aquele que tinha o coração transformado, né? Coração do Pai. E também, assim, lembrei aqui daquela aula que a gente deu, quando a gente fala sobre que o povo quer sempre um mediador, né? Quer sempre um rei para colocar, né? Um sacerdote para colocar entre o povo e Deus. E aí, às vezes, a igreja nem tem, né, esse estilo nem idólatra e nem egolátrico. Mas o povo pode tentar fazer do pastor, né, esse ser quase divino, né, e colocar ele no pedestal e fazer dele, né, o mediador entre nós e Deus. Então, e aí o pastor pode até gostar, né, dessa exaltação, né? E é um Quase perigo, semideus, né? Ore por é, mim, porque se você orar, então às vezes coloca é um ele muito perigo. elevado, e aí o pastor não falha, o pastor não peca, o pastor não tem dia mal, né? E aí é um perigo, né? É um perigo, um E a gente perigo. também passar Perigo. uma falsa imagem para É, as ovelhas, né? sim, sim. Na verdade, assim, eu não gosto. Inclusive, eu falei bastante, eu falei para a igreja bastante sobre isso, né? Eu não gosto que a igreja, assim, que os irmãos façam aquele dia especial do aniversário do pastor, coloca o pastor lá e todo aquele culto, aquele momento ali é voltado para o pastor. Eu Uhum. me sinto mal com isso e eu coloco isso para a igreja. Hoje, graças a Deus, eles já entenderam isso, que eles não gostam, Uhum. que eu não gosto, então eles não fazem. Tá. Eu sei que, por um lado, né, as ovelhas elas querem honrar o seu líder, que isso realmente Sim, é uma atitude bíblica, né, de reciprocidade, de sim, uma boa ovelha que quer agradar o seu líder, né? Só que existe sempre um perigo para os exageros, né? Em alguns lugares é, é, há muita sim, exaltação ao líder e sim, a gente tem que tomar sim, cuidado. Tem lugares que se cobra até as primícias, né? Já viu? Né? Que cada sim, sim. ovelha tem que dar as primícias, né, para o seu líder, e aí o líder fica, né, riquíssimo às custas das ovelhas, né? Meu Deus, E Deus. isso é um Não, porque contrassenso. sim, eu penso que se pode fazer uma outra situação, num outro modelo, né? Tirar um Uhum. momento lá e tudo, fazer o aniversário, cantar o parabéns, Sim, oferecer um sim, presente, ter um versículo bíblico, ok, mas sim, fazer aquele culto na igreja, né? sim, Fazer sim. aquele culto voltado para o É, pastor, eu me é, sinto mal, eu eu não me concordo. sinto bem. Eu concordo, porque tem que tomar cuidado, né, com essa É, exaltação. Agora, todo líder, né, todo pastor é digno do seu salário, né, de receber um sim, sim, com salário certeza. justo, digno, né? Então, assim, se o meio dele receber o salário é por meio da primícia e for algo, né, e se essa primícia que as ovelhas dão a ele é algo assim condizente com o que ele deve receber como um líder, como um pastor, tudo Sim, bem, né? sim, Também não estou com falando certeza. nesse sentido, né? Sim, Porque todo trabalhador é digno do seu salário. Mas se ele, além de receber, né, ele já tem o seu salário, já tem e haja primícia, né, do povo dando, e o cara, né, sim, tem que ganhar um dinheirão, porque afinal de contas ele precisa ser honrado. Cuidado com isso, se está é, é, cheirando mais com um é, centro egolátrico, com né? certeza. Com certeza. Ok, vamos lá, gente. Muito bom. Obrigado pela participação, mas vamos continuar, né, para essa segunda etapa da nossa aula. Vamos continuar. E agora eu queria apresentar, né, qual é a verdadeira espiritualidade, né? Qual é a verdadeira adoração? Aquela que é bíblica, aquela que é centrada em Jesus, né? Então, olha só, ainda Carlos Queiroz, né, ele vai dizer o seguinte, olha, a busca da espiritualidade, tendo como inspiração e modelo virtudes da vida e no Evangelho de Jesus Cristo, tem 4 eixos. Então, o centro religioso, vamos dizer assim, aonde tem uma verdadeira adoração bíblica, é aquela que é centrada em Jesus Cristo, e tem 4 características, porque são focadas em Cristo e no Evangelho de Cristo. Então, olha só, segundo
Carlos Queiroz. Um dos pilares, um dos eixos é a graça, né? Jesus ensinou a graça. Jesus ensinou que nós somos salvos e isso é um dom de Deus, né? Pela fé, e isso é graça. Nós não merecemos nada. Se nós hoje fazemos alguma coisa para Jesus, se somos alguma coisa, foi a graça. Ninguém merecia nada. Ninguém é nada, né? Diante do Senhor não somos nada, né? Lá na visão do trono celestial, em Apocalipse, né? Os anciãos, né? Eles deixam suas coroas, eles tiram suas coroas e entregam ao rei que está sentado no trono. Eles adoram, né? Eles não se autopromovem, né? Então, nós, né? Quem somos nós? Nós somos pecadores, como outros, como todo mundo, né? Então, se nós lideramos alguma coisa, né? Foi a graça de Deus, né? Sobre nós. E se nós temos algum dom, é graça de Deus, não é porque eu sou melhor do que ninguém, não, né? Então, a graça deve permear, né, nosso relacionamento um com o outro, né? A graça, o perdão, né? Afinal de contas, foi a graça que nos alcançou, nós não merecíamos nada, nós não somos ninguém, né? Se somos alguma coisa, é pela graça, né? O segundo eixo é o amor. Então, o que nos move é o amor de Deus, né? Amar a Deus e amar o próximo. O amor é a grande característica de todo cristão, do discípulo de Jesus. Jesus amou, Jesus serviu, Jesus se entregou, né? Então, nós também precisamos, né, viver uma espiritualidade, né, que ame a Deus e ame ao próximo, que o amor é a marca maior, né? Terceiro eixo é a humildade, né? Então, diante de tudo isso, né, nós só podemos ser humildes, porque só um é digno de todo louvor e toda adoração. É Deus, né, e o seu Filho Jesus Cristo, né? Então, nós só podemos ser humildes, né? Que ele cresça e eu diminua, né? O nosso Jesus Cristo, nosso Senhor, ele foi humilde, né? Ele se humilhou, ele não se exaltou, ele se humilhou e glorificou o Pai. Então, quem somos nós para achar que somos alguma coisa, né? Então, a verdadeira espiritualidade, ela revela em nós humilhação, né? Humildade, né? A gente se humilha na presença do Senhor, a gente se prostra, né? Então, nós, quanto mais a gente conhece esse Deus, quanto mais a gente lê a palavra de Deus, quanto mais a gente aprofunda, mais humilde a gente fica, e não orgulhoso, né? Mais humilde. Quando Paulo, né, que era Paulo, fazia grandes coisas em nome de Jesus, o Senhor permitiu que ele tivesse um espinho na carne, né? Dizem que era uma doença. E aí ele entendeu que aquele espinho na carne era um mensageiro de Satanás, para que ele não se ensoberbecesse, né? Diante das grandes revelações que ele tinha. E ele entendeu que Deus queria ensiná-lo na sua fraqueza, né? E na fraqueza, né, dele, ele dependia do Senhor, ele buscava o Senhor, e ele era forte em Deus, na força que vem de Deus. Então, o Senhor, né, deseja, né, que nós sejamos humildes, porque Jesus era humilde, né, manso de coração, humilde. Ele é o nosso exemplo, né? Jesus, ele não usava roupas especiais, né? Ele não tinha, né, essa arrogância, né? Então, quem somos nós para achar que somos alguma coisa? Ele que era, não se colocou, né, em arrogância, né? Que dirá nós, então, né? E um quarto eixo, né, dessa espiritualidade centrada em Cristo, no Evangelho de Cristo, é fé e justiça. Então, nós, né, devemos, né, ter essa característica também de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e fé e justiça tem a ver também com as nossas obras. Deus nos chamou, né? Ele nos salvou para as boas obras. Não são as boas obras que nos colocam, né, numa posição superior,
diante de Deus, né? Na verdade, se somos alguma coisa, é graça, né? É favor imerecido, mas ele nos salvou, né? Pela fé, e é um dom dele, para as boas obras, né? Para vivermos a sua vontade aqui na terra. Então, nós fomos chamados para buscar o reino de Deus e a sua justiça, né? Em primeiro lugar. E as outras coisas serão acrescentadas. Então, nós precisamos praticar a justiça no dia a dia, ser pessoas justas, né? Pessoas que andam pela fé, né? Tem a ver com as nossas boas obras, né? Que nós também fomos chamados para colocá-las em prática, sendo luz do mundo e sal da terra, né? Então, nossas boas obras, nosso bom testemunho fará com que as pessoas ao redor glorifiquem o Pai, né? Então, essa é a espiritualidade verdadeira, bíblica e cristocêntrica. Graça, amor, humildade, fé e justiça. O apóstolo João, na primeira carta, capítulo 2, versículo 6, vai dizer: aquele que diz que permanece nele, permanece em Cristo, essa pessoa deve andar como ele andou, deve procurar se parecer com seu Senhor, que é Jesus Cristo. Romanos 8, 29, Paulo vai dizer, né, que aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, o grande projeto de Deus em nós e através de nós é que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, todas as coisas cooperam, né, para que isso aconteça, né, para que o nosso caráter se pareça mais com o caráter de Cristo, né? E essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que sejamos cada vez mais semelhantes ao Filho de Deus, né? E aí, Jim Wallace tem essa palavra aqui bem impactante, né? Ele vai dizer assim: olha, as pessoas deviam olhar para as nossas vidas, nós que somos cristãos, e compreender o que significa o Evangelho. Nossa vida devia dizer a essas pessoas quem é Jesus e com o que ele se preocupa. Então, essa deve ser a nossa verdadeira religião, né? Essa deve ser a nossa espiritualidade e missão. Viver de tal forma que tenhamos o fruto do Espírito Santo, né? E as pessoas vejam em nós Jesus Cristo. Essa deve ser nossa maior, vamos dizer assim, nossa maior honra e alegria é alguém dizer assim: olha, eu vejo que nas tuas atitudes você se parece com Jesus, né? Eu acho que essa deve ser o maior elogio que nós cristãos podemos receber de alguém, dizer assim: olha, você se parece com Jesus, né? Você ama, você tem fé, você transmite paz, você é um agente da paz, você é uma pessoa que busca a justiça, você é uma pessoa que cuida de outras. Então, as pessoas devem olhar para nós, cristãos, e saber quem é Jesus e com que Jesus se preocupa, né? Isso aqui é muito sério. Esse é o nosso chamado. Então, Jesus é o nosso mestre. Ele é o nosso rabi. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele é o único digno de ser adorado. E aí a gente precisa conhecer mais o nosso Jesus. E para a gente conhecer mais o nosso Jesus, nós precisamos estudar mais a palavra dele, conhecer mais o que ele disse, o que ele nos ensinou, né, para que a nossa relação com ele seja verdadeira, real, e a gente adore o Jesus verdadeiro, né? Então, olha só, o que diz Isaías 7,14? Eu não tenho mais como ler, porque a minha hora já avançou, depois vocês vão ler. Mas Isaías 7,14 vai dizer que Jesus ele é o Emanuel, o Deus conosco, né? Isaías 9,6, texto muito lido no Natal. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Será que você conhece Jesus com essa profundidade? Você pode dizer que tem experiências, né, com Jesus, dele ser o teu conselheiro, o teu Deus forte quando você está fraco. Ele é o Deus eterno que você confia para a vida eterna. Ele é aquele que derrama paz no teu coração.
Isaías 53:3, ele é o homem de dores. Significa que ele entende nossas dores. Ele carregou sobre si as nossas dores, né? Isaías 59:20, ele é o nosso redentor, né? Ele nos salva, ele nos redime de todos os nossos pecados. Mateus 8:19, João 3:2, ele é o mestre. Todo o seu ensino é maravilhoso. Ele é o maior professor que existe, né? Mateus 9:15, ele é o noivo. Nós somos a noiva, né? Ele é o noivo. E ele quer de nós fidelidade, compromisso, né? Mateus 12:18, ele é o servo. Ele disse, né, que ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida, para resgatar a muitos. Então, ele nos chama também para sermos servos, não para sermos os maiorais, mas para servirmos e dar a nossa vida para resgatar outras pessoas. Mateus 20:28, ele é o filho do homem, né? Então, ele foi como um de nós. Ele foi um ser humano, 100% ser humano, mas ele não pecou, diferente de nós, né? Então, ele entende nossas dificuldades. Mateus 21:11, ele é o profeta. Ele é o próprio Deus falando, né? Marcos 1:24, ele é o santo de Deus, sem pecado algum, né? Santo. É por isso que ele pode interceder por nós. Em Marcos 6:3, ele é o carpinteiro, né? Então mostra a sua simplicidade. Lucas 1:78, mas ele é o sol nascente das alturas, né? Ele está sentado à direita de Deus Pai. E a Trindade Santa criou todo o universo, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é o Todo-Poderoso. Olha que magnífico, né? Esse nosso Deus. João 1:1, ele é o Verbo, né? Ele fez todas as coisas existirem, né? Com a sua palavra. João 1:29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício em nosso lugar, né? Ele se sacrificou pelos nossos pecados, né? Aquele que não cometeu pecado, ele se fez pecado por nós, né? Para que nele fôssemos chamados justiça de Deus, né? Olha só que maravilha. João 3:16, ele é o único filho, né? O filho unigênito do Pai. João 4, ele é o Messias prometido, né? Que foi prometido por tantos séculos atrás, né? Que viria para nos salvar. João 4:42, ele é o Salvador do mundo. Ele veio nos salvar dos nossos pecados. João 6:35, ele é o pão da vida, né? Quem comer desse pão terá vida, né? João 8:12, ele é a luz do mundo. Quem o segue não andará mais nas trevas. João 8:58, ele é o eu sou, né? Ele é o que é. Ninguém pode mudá-lo. Ele é o que ele é, né? Não é o que eu quero. Ele é o que ele é. Ele não muda, né? João 10:9, ele é a porta. Quem entrar por essa porta achará a vida, né? João 10:11, ele é o bom pastor. Olha que maravilha. Aquela descrição que Davi faz em Salmo 23, é Jesus Cristo. Ele é o bom pastor. João 11:24, Jesus é a ressurreição e a vida. Então, nós não temos mais por que temer a morte, né? Porque em Jesus nós somos salvos, nós encontraremos a ressurreição após a nossa morte e viveremos eternamente com Ele. João 14:6, ele é o caminho, a verdade e a vida, o único caminho para o Pai. Ele é a única verdade, o resto é mentira. E só ele traz vida, vida abundante. João 15:1, ele é a videira verdadeira, nós somos os galhos. Aquele que permanece nele, esse dá muito fruto. Sem ele nada podemos fazer. Atos 4:11, Efésios 2:20, ele é a pedra angular, a pedra principal da construção, né? Ele é o nosso alicerce. Atos 10:42, ele é o juiz, ele também é juiz. Ele é advogado, né? Mas ele também é juiz.
1 Coríntios 10, 4, ele é a rocha, a pedra espiritual, né? Efésios 1, 6, ele é o amado da nossa alma, né? Efésios 5, 23, o cabeça da igreja, nós somos membros desse corpo, que ele é o cabeça, ele é que diz tudo como deve ser, né? Em Colossenses 1, 15, vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível. Quer conhecer o Deus invisível? Olhe para Jesus, né? O primogênito de toda a criação, né? Agora, o novo Adão é Jesus, né? 1 Timóteo 2,5, ele é o único mediador que existe entre Deus e os seres humanos, né? É Jesus Cristo, ele é o nosso único mediador, só ele pode nos salvar. Também 1 Timóteo 6,15, Rei dos reis, Senhor dos senhores, ninguém é como ele, exaltado nas alturas, o Todo-Poderoso. Hebreus 6,20, o sumo sacerdote é ele, né? E por causa dele, o véu do templo foi rasgado, temos livre acesso ao Pai. Hebreus 12:2, autor e consumador da nossa fé. Ele nos ajuda na nossa falta de fé. Ele é o foco da nossa fé, porque é ele a gente pode realizar muitas coisas aqui, porque é no nome dele que nós faremos proezas, né? 1 Pedro 2:25, ele é pastor e bispo das almas, né? 1 João 2:1, advogado e justo, né? Apocalipse 22:13, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? Por isso que ele é eterno. Apocalipse 1:8, todo-poderoso. 3:14, o amém. A palavra final vem dele. Testemunha fiel e verdadeira é ele. E capítulo 5, versículo 5, o leão da tribo de Judá, né, que venceu, né? Amém? Olha que maravilha. Jesus é o único digno da nossa adoração. Então, o verdadeiro adorador, né, que o Pai procura, né, o verdadeiro adorador é aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. É aquele que deseja conhecer a Deus e fazer a sua vontade a cada dia. Por isso é conhecido como discípulo, né? Um aprendiz, né? A palavra discípulo significa aprendiz, seguidor de Jesus, né? O verdadeiro adorador é aquele que deseja ser amigo de Deus, né? Amigo de Deus. Então, ele é o amigo e ele nos chama para sermos amigos dele, né? Então, nós devemos ser amigos de Deus. Amém? Ok, então, estou encerrando o estudo, né? E aí tem essa perguntinha aqui, né? Se alguém quiser participar, nossa hora está um pouco avançada, acho que não vai dar. O que você acha da busca da espiritualidade baseada nas virtudes da vida e do Evangelho de Cristo? Como a gente viu aí de Carlos Queiroz, graça, amor, humildade, fé e justiça, concorda? E essas sim são as características que devemos ter no nosso ajuntamento, né? Na nossa igreja, na nossa célula, no nosso pequeno grupo. E cite uma das características do Senhor Jesus que fala hoje diretamente ao seu coração. Já que o tempo já foi, mas a gente pode escrever. Então, né, escreve aí para a gente, né, uma dessas características de Jesus que chamou a tua atenção e que falou hoje diretamente ao seu coração, né? Uma dessas características que nós lemos, várias características de Jesus, escreve aí no chat para a gente ler, né, já que o tempo está avançado. Escreve aí uma característica que chamou a tua atenção, de todas elas que a gente citou aqui, né? Diz uma aí que toca profundamente o teu coração, né? Você vai escrevendo aí que eu vou lendo. Primeiro eu vou ler esse artigo, e aí quem quiser escrever, escreve aí, tá? Mas olha só, eu terminei falando que Deus nos chama para sermos amigos dele, né? E isso significa ser um verdadeiro adorador, ser amigo de Deus. Olha esse texto de Israel Belo de Azevedo, que eu gosto demais, né? É o artigo de hoje, né? Olha só, ser amigo de Deus é bom, mas não é uma escolha fácil. Por quê? Deus é muito exigente, amorosamente exigente. O mundo gosta de idolatria. Deus gosta de fidelidade e diz para não termos outros deuses diante de nós.
O mundo gosta de pornografia. Deus gosta de pureza e nos pede para sermos santos como Ele o é. O mundo gosta de reclamação. Deus gosta de gratidão. O mundo gosta de corrupção. Deus gosta de honestidade. O mundo gosta de exploração. Deus gosta de justiça. O mundo gosta de usar as pessoas em benefício próprio. Deus gosta de ver pessoas respeitadas. O mundo gosta de guerra. Deus gosta de paz. O mundo gosta de mentira. Deus gosta de verdade. O mundo gosta de maledicência. Deus gosta de reverência pelo outro. O mundo gosta de egoísmo. Deus gosta de solidariedade. O mundo gosta do vício. Deus gosta da virtude. O mundo gosta da embalagem bonita. Deus gosta do conteúdo bonito. O mundo gosta dos superficiais. Deus gosta dos profundos. O mundo gosta dos vaidosos. Deus gosta dos humildes. O mundo gosta dos fortes. Deus gosta dos fortes, mas também dos fracos. O mundo gosta do que é fácil. Deus gosta do que é bom. E aí, John Stott vai dizer, se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é a de Jesus. Amém? Alguém escreveu aqui, foi Deusimar, pastora Deusimar, autor e consumador da nossa fé. Então é ele que nos ajuda na nossa fé, né, pastora? E pastor Daniel. Humildade. Vamos aprender a humildade de Jesus, né? Muito bom, irmãos. Vamos lá. E a ilustração de hoje tem tudo a ver com o que a gente viu aqui, sobre esse conceito de adoração, engrandecer ao Senhor, exaltar o Senhor. O tamanho de Deus. Um garoto perguntou ao seu pai, pai, qual é o tamanho de Deus? Então, ao olhar para o céu, o pai avistou um avião e perguntou ao filho, que tamanho tem aquele avião? E o menino disse, é pequeno, quase não dá para ver. Então o pai o levou a um aeroporto e, ao chegar próximo de um avião, perguntou, e agora? Qual é o tamanho desse avião? O menino respondeu, nossa, pai, esse é enorme. O pai então disse para ele, assim é Deus. O tamanho de Deus vai depender da distância que você estiver dele. Quanto mais perto você está dele, maior ele será na sua vida. Amém? Veja bem, Deus é grande, sempre grande. A nossa percepção dele é que pode mudar. Mas quanto mais próximos estivermos dele, maior ele será para nós. Na verdade, com mais nitidez, nós enxergaremos a Deus. Quanto mais próximos dele, nós perceberemos a sua santidade, a sua grandeza, o seu amor, o seu poder, né? E mais transformados seremos. Quanto mais íntimos do Senhor, mais nós veremos a glória do Senhor. Amém? Gente, muitas pessoas mais colocou aqui, deixa eu ver. Luiz, a graça, pois impactou a minha vida, quando Efésios 2 afirma que ele me deu quando ainda eu estava morto. A graça, ótimo. José Carlos, são tantas características de Jesus, gente, não consegue definir. É isso mesmo. Que Deus maravilhoso é esse, né? Ok, vamos lá. A ferramenta de hoje, já que eu falei, né? Eu falei de alguns textos sobre Jesus, então aqui eu trago, nessa ferramenta, vários nomes, títulos e descrições de Jesus, baseado no estudo do livro A Mente de Cristo. Então, tem vários aqui, para vocês se deleitarem. Então, a ideia dessa ferramenta que vocês estão recebendo é para que vocês leiam depois. Cada um desses títulos tem a passagem bíblica correspondente e vocês façam uma grande meditação, né, e conheçam mais ainda, meditando mais ainda em cada um desses textos sobre Jesus Cristo, aquele que é o único digno da nossa adoração, para que vocês tenham uma maior compreensão da grandeza desse Deus que nós temos, um Deus maravilhoso. Então, olha só, aqui eu não vou ler, tá? Porque são vários, ó. Vários. É uma lista imensa, tá? Então, olha só. Vocês terem uma ideia, tá? De quanto nome tem aqui, ó. Esse aqui é o slide 1, slide 2, slide 3, 4, 5 slides repletos de nomes de Jesus
títulos, nomes e descrições de Cristo em vários textos diferentes do Antigo e do Novo Testamento para vocês meditarem. Essa é a ferramenta 7, tá? E adorarem Jesus. Dica de livro são 2. Rick Warren, né, que escreveu Uma Vida com Propósitos. Então, acredito que muitos conhecem esse livro. É um clássico, são 40 estudos, né, sobre a vida com Deus e a vida que Ele tem para nos dar com propósito. Esse livro todo mundo deve ler, porque ele nos ajuda a crescer na vida com Deus. Então, excelente livro, olha aí, o que ele está mostrando dela, né? Excelente ferramenta, inclusive, para discipulado, né? Para a gente ajudar pessoas a terem o hábito de buscar a Deus em 40 dias, né? E aí tem esse livro também, né? Que é baseado na ideia de uma vida com propósitos, né? Só que são 40 dias de amor. Então, imagine 40 estudos que falam de princípios de relacionamento com Jesus. Excelente também, vai na mesma pegada de uma vida com propósito, só que com outros tipos de estudos, né? Mas que são excelentes para a gente aprofundar nesse avivamento, né? Que envolve andar com Deus e amar o próximo. Tá? E a dica de filme? Essa dica de filme também é ótima. O nome desse filme é A Jornada, Uma Viagem pelo Tempo. Então, é um filme dos anos 2000 que você pode adquirir, deixa eu ver, eu acho que ele tem no YouTube, agora eu fiquei na dúvida. Mas eu assisti recentemente, eu acho que eu assisti na Prime Video, eu acho que foi na Prime Video, Amazon Prime, eu acho que foi. É isso aí, foi. E aí eu assisti, para quem tem Amazon Prime é de graça. E aí eu assisti, tá, aqui em casa recentemente. Meus filhos não conheciam essa história e aí a gente assistiu. É a história que ocorre, fala de um senhor, né, que mora, né, no século, né, ele vive, né, no século XIX. E aí acaba que ele viaja no tempo para o ano 2000. E aí ele fica assim estarrecido como o mundo mudou completamente, né? No século XIX para o século XXI. No século XIX, todo mundo ia para a igreja, todo mundo, né? Nos Estados Unidos, né? Todo mundo temia a Deus. E aí ele chega no século XXI, ele vê uma bagunça. Né? Então, é um filme fantástico para mostrar a importância de Cristo na nossa vida. Quando Cristo sai da sociedade, vira uma bagunça. Então, é um filme muito bom para falar de valores, né, cristãos, né, e como o mundo de hoje está cada vez mais distante da palavra de Deus. Né? Então, um filme excelente de reflexão. E a dica de vídeo é algo diferente hoje que eu estou indicando para vocês. É um sermão musical chamado Amado Timóteo, uma produção de Marco Teles, bem nordestino, né? E aí são várias músicas focadas na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo, né, se despedindo, né, dessa vida, e porque ele sabia que ia morrer, né, ele estava preso, e ele escreve para o seu discípulo amado Timóteo. Eu amo esse musical, eu tenho ele no pendrive, eu ouço direto no carro, eu choro, né, com esse musical. São várias músicas e no meio das músicas ele cita, né, os versículos de 2 Timóteo, de Paulo, né, falando para Timóteo. Então assim é muito forte. A gente vê assim o amor de Paulo a Jesus e a obra de Deus. E então eu vou colocar, né, também esse musical. Ele tem no YouTube, né, para vocês terem uma devocional, né? Passar uma manhã, né, numa devocional só ouvindo esse musical e meditando na palavra de Deus, nas músicas, e também vocês vão ter uma experiência com Deus maravilhosa, né? Olhando para o exemplo de Paulo. Né? Ok, é isso aí. Deus abençoe.